saiu o boletim de negociação salarial do DIEESE, né, um boletim ali divulgado todos os meses pelo DIEESE, que mede, né, como se comportaram as negociações salariais e os reajustes decorrentes dessas negociações. Então, em janeiro, a gente teve que 75% das negociações salariais ficaram acima do INPC. O INPC é o índice de inflação, que é base ali para muitas dos pisos salariais, da correção ali do mínimo. Então, ele é bastante ligado aos salários, então a comparação é sempre feita ao INPC, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 75% ficaram mesmo acima do INPC em janeiro. 16,5% dessas negociações resultaram em reajustes iguais ao INPC, então não trouxeram um ganho real para o trabalhador, mas não trouxeram perda. E ali, cerca de 8% dos reajustes ficaram abaixo do INPC, então não recompuseram nem a inflação do período de um ano até janeiro de 2023. O número de janeiro ele foi um pouquinho menor, né, pensando ali nos reajustes acima da inflação, um pouquinho menor do que o visto em dezembro, que ficou ali próximo dos 80%, como falamos no mês passado, mas a gente teve uma mudança aí nesse mês de janeiro, que foi o melhor aumento real dado para o trabalhador. Então, a gente tinha ali ganhos reais muito pequenos acima da inflação, ainda está pequeno, né, mas nesse mês foi o melhor número na série histórica aí dos últimos 15 meses, porque o ganho foi de 1% acima da inflação para os salários em média. Então, apesar da gente ter um número um pouco menor de renegociações que resultaram ali salariais, esses ganhos foram um pouco maiores. E a gente consegue ver aqui na tela o reajuste necessário, que é essa linha amarela, vem recuando por conta da queda da inflação acumulada nos meses. Então, nos últimos 12 meses, a inflação, o INPC, ele acabou caindo e esse reajuste necessário foi menor. Então, em relação ao mês passado, teve uma pequena queda e o reajuste necessário chegou a 5,9. Então, com menos necessidade, né, de reajuste, a gente tem aí, né, com uma inflação menor, a gente tem mais reajustes acima da inflação e também um reajuste até que consegue superar um pouco mais esse índice de inflação. E a meta de inflação também é uma discussão que chega na Faria Lima, né? É outro destaque que você traz para a gente, né, Débora? Exatamente. É uma discussão bastante acalorada que está acontecendo, né, tanto da taxa Selic como aí das metas de inflação. Né? E aí a gente vê que essa discussão chegou na Faria Lima, não coincidentemente, depois dessa discussão acontecer nos Estados Unidos. Então, até respondendo aí a Elo, né, muitos analistas, inclusive gestores lá dos Estados Unidos, já estão começando a questionar, né, que o Fed e enfim, o Banco Central dos Estados Unidos perdeu ali o tempo, né, o timing de ajustar as metas de inflação lá no país. Então, a gente tem uma meta de inflação irreal para as condições que a gente tem hoje, principalmente aí de guerra e pós-pandemia. Essas metas, normalmente, elas são estabelecidas antes. Então, a gente tem uma meta que não condiz com a realidade lá dos Estados Unidos, e esses analistas até acreditam que deveria estar entre 3% e 4%. E aí, não coincidentemente, no dia seguinte, no evento do BTG, que está acontecendo aqui no Brasil essa semana, que contou até com o Campos Neto, com o Fernando Haddad, e gestores importantes aí do mercado financeiro, essa discussão também apareceu logo depois dessa matéria ser veiculada na Bloomberg. Então, a gente vê que gestores de fundos de investimentos bem famosos e bem numerosos aqui do Brasil apareceram nesse evento para defender também que a meta aqui no Brasil está fora da realidade. Essa meta foi estipulada há mais de 3 anos, ela já não condiz mais com a realidade, que não seria um problema os economistas reconhecerem o erro. Eles até usam um termo de mercado, um jargão que é estopar o erro, né, que é quando você vê que você teve uma decisão errada e você para aquela decisão. Né, então não teria nenhum problema dos economistas reconhecerem esse erro, estopar e mudar essa meta de inflação, porque isso seria prejudicial, inclusive para o país, porque pressiona o juros real muito para cima e não teria aí uma lógica em manter esse juros real, manter essa meta fora da realidade com um juros real de 8% aqui no país. Então, a gente vê que começa a incomodar a Faria Lima, e aqui a gente vê que não é por um momento, eu sempre gosto de falar isso, né? O mercado ele não tem nenhum movimento altruísta ou pensa realmente no crescimento ali do país, mas esses gestores, né, eles têm fundos que são bem pesados em renda variável, então que tem ações ali na composição. E com taxas de juros muito altas, a gente tem 2 movimentos que acontecem.
o recurso normalmente sai desses ativos e desses ativos mesmo de maior risco e vão para a renda fixa ganhar mais sem um risco menor, né, com um risco menor, na verdade, e também, né, tem um impacto ali indireto, porque quando a gente tem uma taxa de juros alta, se traz para o valor presente o preço dessas ações por uma taxa muito mais alta. Né? Então, isso também prejudica não só pelo sentimento de aversão a risco que causa, que é justamente esse dinheiro saindo ali do mercado de renda variável, indo para a renda fixa ganhar, mas também traz o preço das ações para baixo. Isso prejudica, inclusive, esses gestores que têm essa renda variável bastante presente nas carteiras e faz tempo que a nossa bolsa não consegue andar, justamente porque toda vez que a gente tem uma expectativa de alta de juros futuros, os ativos caem de preço aqui no Brasil. Então, eles não estão defendendo somente o Brasil precisa crescer, mas também o próprio patrimônio do fundo deles.